Olá pessoal, meu nome é Axa, faço parte do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estamos aqui para apresentar mais um curso. O curso se trata de Shell Script Linux, será apresentado não só por mim, mas também pelos os outros petianos Gabriel Espínola, José Van Góes e Kevin Maciel. O curso será composto de duas aulas em vídeo. Essa é a primeira. Todo o nosso curso se tratará basicamente do programa de Shell Script, envolvendo um pouco da introdução, o sistema de arquivos, comandos, as operações nos diretórios, redirecionamento de streams, instalar programas, arquivamento, makefile, ferramentas de rede, entre outras coisas que serão abordadas. Neste vídeo, nós abordaremos mais especificamente um pouco do Shell Script, a introdução, o que seria o sistema de arquivos, como navegar, as operações que podemos fazer com eles, como buscar e listar arquivos e diretórios. Abordaremos também os comandos, como a de manipulação de texto, argumentos de comando, história de comandos, e também sobre instalação de programas e arquivamento e compactação. Bem, começando, vamos introduzir um pouco o que seria o Shell. O Shell é uma interface de usuários para acessar recursos de um sistema operacional. O foco desse curso será a interface de linha de comando, porém o Shell apresenta diversas interfaces, por isso que nós especificamos que a que nós usaremos é essa. E os comandos do IL6, que é a linha de comando, dos sistemas GNU Linux são interpretados geralmente pelo Bash. Há outros interpretadores também, mas o mais comum é o Bash. Bem, aqui há algumas conversões de anotação. Temos o símbolo cifrão e a hashtag. O cifrão ele é usado para indicar que está no terminal, deve ser digitado no terminal aquela sentença. E a hashtag também deve ser usada para indicar no terminal, só que ela é usada para indicar que deve escrever no terminal como usuário root. Nós veremos mais adiante que é um usuário que tem mais permissões, tem permissões diferenciadas num sistema. Bem, o que é o terminal, né? Nós falamos de linha de comando. O terminal é onde nós iremos digitar os comandos. É o mesmo que o interpretador shell. Muitas vezes associam o próprio shell ao terminal, né? Podemos acessá-lo via modo texto ou com um emulador de terminal. O mais comum é o GNOME Terminal, mas há também outros como console e XFC Terminal. É bem diversificado esses emuladores. Dependendo muito dos sistemas, você vai ter várias opções de interfaces. Outro nome comum para o terminal é o TTY, que também é o nome de um comando. Então, aqui são mais detalhes e especificações de terminal. Aqui vamos ver como utilizá-lo de fato, né? Bem, no Ubuntu, para abrir o emulador do terminal do GNOME, basta apertar as seguintes teclas: Ctrl Alt T. E para abrir o terminal virtual, você deve apertar Ctrl Alt F1 a F7, dependendo do seu sistema operacional, do computador que você está também. As teclas podem ser diferenciadas. Por exemplo, aqui no meu computador, para eu abrir o terminal virtual, eu preciso apertar Ctrl Alt F4. Há também outras opções como F5. Há diferentes terminais no próprio computador. Geralmente a interface gráfica roda como um processo em um dos TTY, né? Porque não há só um. Então, para voltar ao modo gráfico, basta apertar as teclas correspondentes ao TTY. Geralmente, como é o 7, o F7, então a gente aperta no F7. Bem, já falamos o que é o terminal, como utilizá-lo. Agora vamos explicitar alguns motivos para usar o terminal, dentre outras opções. Bem, por que usar o terminal? Ele é mais rápido,
e consomem menos memória que ferramentas com GUI. Bem, por quê? Por ter um contato direto com o computador diretamente, ele faz essa ligação mais rápido e consome menos memória. Muitas vezes é a única opção viável de acesso remoto com ferramentas como o OpenSSH. Bem, ele é muito viável com questão de redes de computadores que você trabalha em cima, então normalmente você utiliza bastante o terminal para se comunicar de computadores a computadores através de rede. É a única opção, normalmente. Os comandos de terminal podem ser escritos em um script para automatizar tarefas. Essa é uma das facilidades que o terminal dá pra gente, né? Os comandos de terminal. Por exemplo, abrir um arquivo que está em uma pasta. Com a interface gráfica, você sairia clicando pasta por pasta até chegar naquele arquivo. Já com um comando no terminal, você pode fazer isso em apenas uma linha, por exemplo. Então, são tarefas que facilitam o dia a dia e tornam mais rápido. E até nisso você está consumindo menos memória, né? De abrir imagem, por exemplo. Bem, as informações do terminal. O comando TTY irá mostrar o terminal sendo usado. O /dev/pts/0, caso esteja abrindo a primeira sessão usando o emulador do terminal. E o /dev/tty1, caso esteja usando o modo texto chamado com atalho Ctrl mais F1. O comando ru irá mostrar todas as sessões de TTY iniciadas com a saída dele. Caso não tenha sido iniciada nenhuma sessão em modo texto, irá mostrar o TTY está executando a interface gráfica. Bem, esses comandos aqui são comandos mais de localização. Vamos entrar agora em sistema de arquivos e diretórios. Bem, o Linux, assim como o Windows, organiza os arquivos em estruturas hierárquicas de diretórios ou pastas, onde cada diretório pode conter outros diretórios e arquivos. O primeiro diretório no sistema de arquivos é o diretório root, localizado em bar. Bem, normalmente o seu computador ele não vai, quando você acessar o terminal, ele não vai estar escrito o root, principalmente no terminal da interface do GNOME, ele vai estar só com a barrinha. E essa barrinha significa exatamente que você está no root. O diretório root contém todos os arquivos e subdiretórios. Ele seria basicamente como o diretório pai, né? O diretório mãe. Que contém todos os outros. Diferente do Windows, que tem uma estrutura hierárquica separada para cada dispositivo de armazenamento, por exemplo, o C, o D e entre outros, no Linux, os dispositivos de armazenamento são representados por subdiretórios da raiz, root, geralmente localizados em /media ou /mnt. Bem, no Linux, basicamente, tudo é diretório, tudo é pasta. Então, a estrutura é basicamente uma árvore, onde você vai ter diversos ramos, diversos diretórios, subdiretórios, sem essa separação mais específica que o Windows tem. O dispositivo para serem usados precisam ser montados e podem ser exibidos com o comando df, que mostra também o uso do armazenamento. Bem, aqui a gente tem um exemplo do df. Temos aqui o /dev/sdb e os demais. Os dispositivos de armazenamento são nomeados com SD, Storage Device, em uma letra. Partições são indicadas com números. No exemplo, SDB é um dispositivo e SDC1 e SDC2 são duas partições do mesmo dispositivo. Então, ele vai apresentar, sim, a barra exemplificando que é um subdiretório dentro daquele arquivo, dentro daquele diretório, e fazendo essa hierarquia, né? Agora, já sabemos como são divididos os diretórios nesse sistema de hierarquias e subdiretórios, vamos aprender como navegar por eles. Bem, o pdw é um comando que mostra em que pasta você está, em que diretório você está. Aqui, por exemplo, nós estamos no /home/pscc. O cd é um comando que indica
que você quer entrar em algum diretório. Então, por exemplo, eu estou no diretório que já mostramos ontem, /home /petcc, e dentro desse diretório tem uma pasta chamada documentos. Se não tivesse, daria erro nessa operação de entrar nessa pasta. Então, cd documentos fez com que nós entrássemos no diretório documentos. E novamente mostramos em que diretório nós estamos com o pwd. Aqui é outro caminho para se fazer ao entrar em um diretório. Ele construiu todo o caminho sem a necessidade com a necessidade de colocar todo o antecedente a ele. Por exemplo, ele está na página de documentos, então ele quer ir para a pasta de downloads. Só que a pasta de downloads não está na pasta de documentos, então ele não pode simplesmente colocar o nome porque vai dar falha. Ele não vai encontrar uma pasta de downloads dentro daquela pasta. Então o que ele faz? Ele escreve todo o caminho até a pasta de downloads. A esses caminhos nós chamamos de relativo e absoluto. O caminho relativo é apenas para onde você quer ir, sem a necessidade de dizer quem vem antes. Você utiliza ele normalmente quando o caminho está no próprio diretório. E o caminho absoluto é quando você está em diretórios diferentes e quer ir para um outro diretório que não tem como pai o diretório atual. Bem, além dos caminhos relativos e absolutos, os caminhos podem conter algumas características especiais. O tio, por exemplo, representa o home do usuário. Se seu usuário é aluno, esse símbolo representa o caminho /home /1. Então, da mesma forma que a gente tem o root sendo representado por uma barra, nós temos o home sendo representado por um tio. É questão de notação mesmo. O ponto representa o caminho atual, ou seja, o que parece a saída do caminho na saída do comando pwd. Então, a gente utiliza muito dessas representações para construir os comandos para evitar escrever muito, né? Os 2 pontos, por exemplo, representam o diretório pai do caminho atual. Por exemplo, se a saída do pwd for o home aluno documentos, o caminho seria 2 pontos /downloads. Nesse caso, a gente o computador faria todo o percurso até a pasta documentos e adicionaria o downloads à frente. Isso funciona para diretórios que têm o mesmo pai, digamos assim, o mesmo caminho absoluto. Bem, aqui temos mais exemplos. Nesse caso aqui, além de a gente ter colocado o comando pwd e cd, nós digitamos mais o comando, que é o comando ls. Esse comando, ele lista todos os arquivos e diretórios daquele diretório. Então, aqui, como podemos ver, ele listou o arquivo.deb, o arquivo.pdf e o diretório. O ls-a, ele mostra arquivos ocultos. Bem, há arquivos no nosso computador que eles não aparecem imediatamente quando você pesquisa. Eles são chamados de diretórios ocultos ou arquivos ocultos. Eles começam com um ponto. Então, para você mostrá-los, você necessita colocar essa opção "-a" na frente do comando ls. Bem, agora vamos ver como criar, mover, copiar e deletar arquivos e diretórios. Para criar diretórios e arquivos, o comando é o makedir. Assim como os outros comandos que esperam receber um caminho, como o cd, esse caminho pode ser absoluto ou relativo, que já apresentamos antes. O comando para listar arquivos, que já dissemos antes também, é o ls. Ele pode receber um caminho absoluto, relativo ou nenhum caminho. Pode simplesmente listar tudo que está naquele diretório atual. Bem, aqui temos um exemplo com o makedir. Ele vai criar o diretório cujo nome é novo diretório. Então, usamos o comando ls para listar e ele realmente criou o novo diretório. Para criar arquivos, temos o comando touch. Esse comando, na verdade, altera a data e hora da última modificação
Mas caso o arquivo não exista, ele cria um novo. Então, o uso dele é bastante similar ao makedir. Basta colocar o comando e o nome do arquivo na frente. E ele cria o arquivo. Para mover arquivos, o comando é o mv. Ele também serve para renomear um arquivo ou diretório. Então, temos aqui o mv. Aqui, no caso, estamos movendo o arquivo meuarquivo.txt para o diretório novo diretório. E então, podemos ver que o arquivo ele não está mais na pasta que se encontrava. Agora ele está dentro da pasta novo diretório. E temos o comando clear, que é o comando para limpar a tela do terminal. Aqui nós estamos entrando dentro do diretório, novo diretório, com o comando cd, que já foi apresentado anteriormente. E estamos renomeando o arquivo. Movendo os dados de meuarquivo.txt para o arquivo meuarquivo renomeado.txt. Então é basicamente isso que ele faz. Ele move todo o conteúdo de um arquivo para outro arquivo e aquele arquivo que tinha aqueles dados troca de nome por consequência, né? Para copiar arquivos. Para copiar arquivos, o comando é o cp. A forma de usar e as opções são bem parecidas com as do comando move. Então aqui temos o cp utilizando para copiar o arquivo meuarquivo renomeado e criamos outro arquivo similar a ele na pasta de documentos com o nome meuarquivo copiado.txt. Ao verificarmos essa pasta, vemos que o arquivo realmente está lá. O cd nós utilizamos juntamente com os dois pontos para voltar para o diretório home. Existem dois comandos para deletar. Bem, aqui vamos ver como deletar arquivos e diretórios. Existe o comando rm e o rmdir. O comando rm, por padrão, deleta arquivos, e o comando rmdir, diretórios. Mas o comando rm-r pode remover o diretório e todo o conteúdo nele. Então é questão de escolhas. Esses comandos removem permanentemente e não perguntam antes. Isso é uma observação muito importante que a gente precisa se atentar. Caso você digite errado, você perde completamente tudo que você tinha naquele diretório. Então, é muito importante se atentar. E caso você queira sempre estar verificando o que você está apagando, você tem como opção colocar o "-i" na frente do comando rm. Nesse caso, ele vai perguntar se você quer realmente apagar aquele diretório. E a opção "-r" vai fazer isso de forma recursivamente. Então, vai apagando arquivo por arquivo até chegar ao diretório principal. Aqui temos um exemplo. Vamos remover recursivamente o novo diretório. Aqui criamos, no caso aqui nós removemos, né, recursivamente. Ele não perguntou nada, só removeu. E aqui nós estamos criando 3 diretórios, 1, 2 e 3. E criando dentro do diretório 1 o arquivo 1. Depois, nós estamos criando outro diretório, mas na verdade, nós estamos criando 2 diretórios aqui, o diretório 4 e também o subdiretório. Como já disse, né, cria 3 diretórios em um só comando. A opção "-p", ela cria diretórios no caminho, caso eles não existam. E agora vamos remover os diretórios que nós criamos anteriormente. Bem, aqui pedimos para que o computador removesse o diretório 1, 2, 3 e 4. Bem, como podemos ver, ele deu falha. Ele não quis remover o diretório 1, o diretório 2 e o diretório 4. Por quê? Porque eles estavam vazios. Então, não tinha que remover. Já o diretório 3, como você pode ver, ele não deu nenhuma falha. Porque ele era o único que não estava vazio. Ele continha arquivos dentro dele. Aqui,
nós vamos remover recursivamente e com a opção de perguntar quando estiver removendo algo. E temos o asterisco aqui, nós vamos ver mais à frente que este asterisco ele é utilizado para incluir o que não foi dito. Por exemplo, nós criamos diretórios 1, 2, 3 e 4. E aí nós queremos remover todos os diretórios. Para a gente não escrever o diretório 1, 2, 3 e 4, como eles têm o mesmo nome, eles têm o mesmo nome na frente, né? Que muda o final. Então a gente pode fazer isso com asterisco, pegar todos os arquivos que tem por nome, que tem por começo diretório, vão estar incluídos aqui. Então, isso é muito bom para ser utilizado, mas também requer atenção, porque você pode estar removendo algo que você nem pensa, né? Porque você está pegando todo mundo que tem como começo a palavra diretório. E aqui ele vai perguntando, como eu já expliquei, significa qualquer arquivo ou diretório cujo nome começa com diretório. E aqui ele vai perguntando, com o "-i", se você quer remover o diretório. Então você vai respondendo, yes. Aí aqui a opção de remover recursivamente, né? Ele vai removendo os mais internos, os nós folhas, e subindo pelos diretórios mais externos, os pais. Então, como buscar e listar arquivos e diretórios? Já vimos o ls, né? Mas temos aqui a opção, estamos utilizando o ls aqui com a opção "-l". Essa opção lista arquivos e diretórios com detalhes. Então, além de listar o que tem dentro da pasta, ele vai listar alguns detalhes a mais. Por exemplo, o caminho dela, a hora, a data. Então, essa primeira coluna indica se é um arquivo ou um diretório. O barrinho indica que é um arquivo, indica que é um diretório. Temos o comando também find, que é para encontrar textos, entre outras coisas, arquivos em um diretório. Por exemplo, aqui ele está usando como opção o _name, que seria todos que tem por nome o final .txt, né? A gente usou o asterisco aqui, então significa que todos que terminam com .txt, eu quero que ele encontre para mim, que tem um nome, né? Lembrando que a opção que ele colocou foi por nome. Então, todos que têm um nome cujo final é .txt, eu quero que ele me apresente. Então, ele fez isso. Como já disse, encontra qualquer arquivo diretório cujo nome termina com .txt. E é importante que use entre aspas, senão ele não vai compreender. Pronto, aqui lembrando que o arquivo, ele não é apesar do nome ser arquivo 3, ele não é um arquivo, ele é um diretório. Então, ó, se a gente for pesquisar por tipo, encontrar, a opção é por tipo, temos esse F significa que é file de arquivo, então eu quero que ele encontre arquivos que tem o final .txt. Então você vai ver que ele já não vai aparecer o arquivo 3, porque o arquivo 3 não era um arquivo, ele era um diretório. Então, exatamente o que eu falei, né? O F para arquivos, o D é para diretórios e o L é para links. Agora não aparece o 3. Então, além do "-l", temos também o "-lh", a opção "-lh". Ela mostra o... Opa! É isso mesmo. Essa coluna mostra o tamanho dos arquivos, por padrão é mostrado em bytes, mas com a opção "-h", né, que a gente adicionou ali, o comando mostra de uma forma mais legível, com K de kilobytes e M para megabytes. Diretórios são sempre exibidos com tamanho de 4K, mas isso não corresponde ao tamanho do conteúdo do diretório. É mais uma generalização mesmo. Aqui temos o próximo comando, que é o find, mas utilizando a opção "-size",
Então aqui é para mostrar somente arquivos maiores que 10M, né? Colocamos o mais 10M. E ele apareceu apenas uma linha. Como buscar ajuda sobre um comando? Então, a maioria dos comandos Linux possui uma página de manual, que pode ser acessada com o comando "me", nome do comando. Alguns comandos possuem a opção /help ou /h, que mostra como usar o comando uma versão menos detalhada. Então, a maioria dos comandos que nós utilizamos, os mais comuns mesmos, eles vêm com essa opção /help ou /h, dependendo do seu terminal. E ela mostra uma página explicando todas as opções do comando, como ele é utilizado, quais argumentos ele tem. É bem útil quando você sabe que aquele comando existe, mas não sabe exatamente como ele funciona. Então, além do manual, que vai ter a página toda detalhada, né, com todo o conteúdo, temos essa função help, que ela é menos detalhada, ela é mais objetiva. Então, às vezes é o que você quer mesmo saber, só um ponto específico. Ela é bem funcional, bem interessante. Existe um utilitário chamado TLDR, que pode ser instalado com o sudo apt install TLDR, ou baixado neste link, que mostra exemplos de comandos parecidos com o main, porém mais focado em exemplos práticos. Então aqui é uma sugestão, né, para nós vermos que não está tão detalhado, não está tão explicado, mas mostra exemplos práticos de como utilizar, né? Então aqui é o manual. Você vê que ele é bem detalhado, explica cada coisinha. Tem o nome, a sinopse, a descrição, as opções. Aqui utilizamos o comando rm e buscamos pela sua ajuda, né? Então, colocamos o /help na frente e ele mostrou para nós. Ó, vê que ele é bem menos detalhado que o manual, mais objetivo, e ele lhe mostra como é que se usa, quais opções que tem, diz para cada opção o que é que ela faz, então é muito útil. Bem, agora vamos para os comandos de manipulação de texto. Bem, temos o comando cat. É possível criar e concatenar arquivos com ele, visualizar e redirecionar o conteúdo dos arquivos, entre outras opções. É um comando bem diversificado, bem útil. Ele utiliza um nome de arquivo como argumento, juntamente com a opção para determinar operações específicas. Então, a gente utiliza ele basicamente assim. Coloca o comando cat, um arquivo, e a opção que você quer que ele faça. Para conhecer todas as opções, digite o cat /help no terminal, né? Nós vimos antes que ele dá um overview dizendo todas as opções do comando. Além do cat, para manipulação de texto, temos também o head e o tail. O head é usado para mostrar no terminal o conteúdo do início de um arquivo. Por padrão, ele mostra apenas as 10 primeiras linhas. O tail é o contrário do head, né? Ele mostra o final do arquivo e, por padrão, ele também mostra as últimas 10 linhas. Então, aqui temos um exemplo. Aqui as opções do cat, né? Você vê, ele pode numerar linhas de saída não vazias, numerar todas as linhas de saída. Então, ele tem várias opções. Com ele você pode mostrar todo o conteúdo do arquivo também, por exemplo. Então, aqui temos um exemplo do comando head. Você pode ver aqui eu entrei em uma pasta, listei o conteúdo dela. Na pasta não, aqui nós estamos na home, né? Perdão, modifiquei um pouco. Listei o conteúdo dela e ele tem esses conteúdos. E eu encontrei um arquivo chamado anunciação.txt. E eu quero ver quais são as 10 primeiras linhas desse arquivo. Então aqui ele me mostra as 10 primeiras linhas. Você vê que ele mostra inclusive as linhas que não estão preenchidas, né? Você vê que tem 2 linhas que elas estão vazias e mesmo assim ele mostra as linhas vazias. O comando tail funciona da mesma forma, só que vai mostrar as linhas finais, né? Mas a mesma
se comporta da mesma forma. O comando mais o arquivo que você quer que você quer mostrar, as linhas. Os comandos de manipulação de texto. O comando sort ordena, une ou compara texto, podendo ser usado para extrair informações dos arquivos de texto ou mesmo para ordenar dados de outros comandos, como, por exemplo, listar arquivos ordenados pelo nome. Temos também o comando grep, que procura um arquivo por padrão, sendo um filtro muito útil e usado, por exemplo, em conjunto com o cat. Caso a gente coloque esse comando, por exemplo, cat arquivo.c barra vertical grep nome, ele vai nos mostrar apenas as linhas do arquivo .txt que contém a palavra nome, por exemplo. Nós vamos ver mais à frente essa junção de dois comandos, como trabalhar com dois comandos em apenas uma linha. Outro comando é o awk. Nós utilizamos ele quando precisamos extrair algum conteúdo de um arquivo, texto, e montar relatórios formatados. Então, ele é bem útil para relatórios mesmo. Ele lê nos arquivos informados uma linha por vez para cada linha do arquivo, e ele procura padrões informados, padrões passados para ele, né? E quando os encontra, executa a ação que também foi passada para ele. Então, aqui temos as opções do comando sort, né? Pode ver que ele ignora espaços em brancos, pode comparar com um valor numérico, por exemplo, considerar apenas características exibíveis, comparar com o valor numérico de texto. Então, ele tem várias opções que você pode estar utilizando ele. Ele é usado da seguinte forma: você coloca o comando, a opção e o arquivo que você quer que seja alterado. Por exemplo, aqui a gente utilizou o comando sort com a opção "-f". Vamos ver o que o "-f" faz. Ele ignora diferenças entre maiúscula e minúscula. Então, ele fez toda a análise da música e colocou aqui. Aqui ele fez a ordenação, né? Ele está ordenando por linha, então ele pegou toda a música e ordenou ela pela primeira letra da linha. Então você pode ver que está em ordem alfabética. As duas primeiras letras começam com A, todas as demais começam com E e a última com M. Então ele ordenou e ignorou a diferença entre maiúscula e minúscula. Apesar daqui não ter, né? Todos começam com maiúscula, mas, por exemplo, se eu tivesse algum que começasse com minúscula, ele iria colocar na mesma colocação que estivesse. Por exemplo, se um dos restos tivesse minúsculo, ele ainda estaria na sequência dos S. Aqui é a continuação, né? Ele numerando. Então, o comando grep, ele é usado da seguinte forma. Temos o grep, né? A opção e o padrão que você quer. Por exemplo, ali anteriormente nós utilizamos ele como o nome, né? Procurar pela palavra nome. E o arquivo no qual você quer fazer essa busca. Bem, aqui ele tem também diversas opções, né? Você pode procurar por padrões, que são expressões regulares estendidas, padrões que são textos, padrões que são expressões regulares básicas. Então, ele é um ótimo comando para fazer buscas utilizando padrões. Aqui nós temos um exemplo. Nós usamos o comando grep e a opção "-i", vamos ver o que a opção "-i" faz. Ela ignora diferenças entre maiúscula e minúscula nos padrões de dados. Pronto. Mesma coisa do que nós utilizamos anteriormente com o comando sort, né? Ignorar minúsculo e maiúsculo. Aqui, por exemplo, eu pedi para ele buscar a palavra tu no arquivo anunciação.txt, ignorando maiúsculo e minúsculo. Você pode ver que ele me retornou toda a aparição de tu na música. Inclusive, aqui tem o tu maiúsculo. Então, seguindo para argumentos de comandos. O que são argumentos de um comando? Nós falamos aqui de opções, né?
Mas o que seria os argumentos? A maioria dos comandos segue um padrão simples de sintaxe. Comando, opções e argumentos. Já vimos anteriormente, né, que alguns comandos têm esse padrão. Normalmente as opções alteram o comportamento do comando. Como nós já vimos, tem opções que diferenciavam entre maiúsculo e minúsculo, tem outras que não diferenciavam. Então essas opções, ela muda o comportamento do comando. Já os argumentos são itens ou valores para o comando interagir, por exemplo, um arquivo. Um argumento pode ser usado a fim de especificar algo para o comando também, como por exemplo no grep que nós tínhamos passado o nome dizendo a ele que a gente queria buscar por essa palavra. Então ela está interagindo ali com o comando, dizendo eu quero essa palavra aqui. Então temos também os wildcards, são expressões que podem ser usadas pelos comandos para aplicar ações em mais de um arquivo por vez, ou para encontrar parte de uma frase em um arquivo de texto. Então, são expressões do tipo aquele que a gente já viu antes, como o asterisco, que ele faz mais de uma coisa por vez, por exemplo, encontrar todos os arquivos que tem por final o .pdf, né? A gente viu aqui os wildcards entre Goblin Partners e as expressões regulares. Existem vários outros usos para os wildcards e eles podem ser usados em duas principais formas. Essas que a gente acabou de falar, né? São usados por comandos para manipular vários arquivos ao mesmo tempo, como por exemplo o asteriscozinho que a gente já usou anteriormente. Aqui está colocado para remover, né? Remove todos os arquivos com o nome terminado em .pdf. E as expressões regulares, que geralmente são usadas por arquivos que manipulam texto, isto é, nem todos os comandos não suportam expressões regulares. Os Goblin Partners são caracteres especiais que são colocados, né, como um asterisco, por exemplo, e tem esses caracteres, alguns aqui explícitos, mas tem diversos outros caracteres especiais. Se vocês quiserem saber mais informações sobre, dá para acessar o manual dos Goblin Partners, digitando o main glob no terminal. Então, você vai ter acesso ao manual deles. E as expressões regulares, bem, mais formalmente, uma expressão regular é um método formal de se especificar um padrão de texto a ser procurado ou em um ou mais arquivos. Então, outros caracteres especiais das expressões são os pontos, ponto asterisco, dentre outros aqui especificado. E assim como o Globe Partners, também tem um manual, para se você quiser saber mais informações, que é o main regex. Então, agora a gente vai tratar um pouco sobre redirecionamento de streams e composição de comandos. Bem, sobre o redirecionamento de streams. O que seria um redirecionamento de streams? Em algumas situações, há necessidade de que a saída de um comando seja enviada para um local específico. Por exemplo, um comando sempre gera uma saída que pode ser incorporado por outro comando. Então, necessariamente, quando você precisa utilizar, você gostaria que aquela saída fosse redirecionada para um lugar específico. Então, como é que você faria isso? Felizmente, há um caminho de incorporações chamado redirecionamento. Esse redirecionamento faz justamente essa alteração de saída para saída. Aqui tem uma explicação mais detalhada, que seria que um comando gera uma saída que pode ser incorporada dentro de outro comando, e essa saída pode ser incorporada por outro comando, e assim vai construindo a bola de neve, né? Mas aí, quando você quer o resultado dos comandos apareça em um local específico, pode ser na tela ou dentro de um arquivo, a gente utiliza esse redirecionamento. O operador de redirecionamento é o maior, né? Pode enviar a saída de um comando para um arquivo ou ler a partir de um arquivo. Bem, aqui a gente tem um exemplo
Nesse exemplo, a gente listou os conteúdos da pasta, né? São descritos aí. Em seguida, nós verificamos com o comando read qual é o conteúdo das 10 primeiras linhas do arquivo exemplo.txt. Nesse caso, nós só temos uma linha, que é descrita como olá, esse é um exemplo. E então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o resultado do comando ls, que deveria ser aquele ali em cima, né? Ele deveria listar todos os componentes daquele diretório. E pegamos esse resultado e direcionamos para o arquivo exemplo. Então, ao abrirmos o arquivo exemplo agora, né? Eu dei uma olhada aqui com o reader. Vemos que os elementos estão lá dentro do arquivo. Ele não listou no terminal aqui, como fez anteriormente, mas ele colocou lá no arquivo, porque a gente fez o quê? A gente redirecionou a saída do ls. Então, ao invés de aparecer no terminal, ele apareceu lá no arquivo. Lembrando, como vocês podem notar, que ele não acrescentou no arquivo. Ele realmente apagou o que tinha no arquivo, colocou em cima o resultado do ls. Ele não apagou, né? Ele sobrescreveu o que tinha em cima. Então, na nossa visão, ele ignorou o que tinha lá e escreveu em cima. Aqui eu refiz o arquivo de novo, novamente. Retirei o resultado do ls e coloquei novamente o olá, esse é um exemplo. E agora eu não vou reescrever, eu não vou sobrescrever o arquivo, e sim escrever ao final dele. Então, ao invés de... Como é que eu faço para fazer isso? Ao invés de usar apenas um maior, você usa dois maiores. Então, ao usar isso, ele não vai sobrescrever e sim adicionar ao final a resposta do comando. Então, quando eu peço para olhar o arquivo, esse é o resultado. Olá, esse é um exemplo, aí ele vai mostrar todos os demais componentes. Bem, além do redirecionamento, temos também a composição de comandos. Eu já mostrei anteriormente uma composição de comandos, que foi aquela utilizando o cat e o grep, que nós podemos utilizar mais de um comando em uma mesma linha. Então, a gente faz essa composição, compondo comandos diversos para facilitar o uso dos comandos em si. Ao invés de escrever diversas linhas, você pode escrever uma só, por exemplo. O pipe é o que faz essa composição, né? É a barrinha vertical. Realiza essa junção, permitindo juntar dois ou mais comandos executados em sequência. Lembrando que é executado em sequência, é muito importante relembrar isso. E que pode ser dois ou quantos comandos forem necessários. Porém, se a gente for usar mais de dois comandos, a gente deixa de falar que é um pipe e trata de um pipeline. E começa a tratar como um pipeline. Mais de dois comandos com redirecionamento, né? Juntamente com a operação passada. Então, aqui está um exemplo. Aqui é o resultado do exemplo anterior, né? Eu mostrei o que estava escrito no exemplo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o exemplo que vimos anteriormente, a junção do cat e o grep, em uma linha só. Então, utilizando dois comandos em uma linha só, com a junção do pipe, o que é que eu fiz aqui? Eu utilizei o cat, exemplo.txt, ou seja, com o cat eu acessei aquele arquivo, lembrando que é sequencial, então primeiro vai fazer a primeira parte. Então, eu acessei aquele arquivo, e quando eu acessei aquele arquivo, chegou o comando grep, exemplo, que o grep faz o quê? Ele busca no arquivo. No caso, ele busca algo, né? No caso, como a gente está dentro do arquivo, né? A gente acessou o arquivo com cat, ele vai buscar no arquivo a palavra exemplo. Então, é isso que ele me retorna. Como só temos essas duas ocorrências, ele vai retornar as duas ocorrências. Agora, para os históricos de comandos. Bem, o comando history exibirá um histórico de comandos de sua seção. O mesmo histórico pode ser encontrado no arquivo .dash/history na sua pasta ROM. Basta digitar history no terminal do Linux para usar o modo mais simples do comando. Então,
Normalmente, nós utilizamos vários comandos e não é tão fácil lembrar de todos os comandos que já utilizamos. E às vezes nós sabemos que já utilizamos aquele comando, mas não conseguimos lembrar exatamente qual é o nome ou como funciona. Então, uma solução para isso é o comando history, né? Você pode verificar quais comandos você já usou. E assim você relembrar o comando que você gostaria de aplicar ali naquele momento. Nesse sentido, você pode, dentro do comando history, buscar por alguma característica. Por exemplo, utilizar o próprio grep que já vimos para fazer essa busca, porque normalmente você vai estar com o histórico completamente cheio de comandos, né? E procurar um por um vai ficar um pouco cansativo. Então, com o grep você consegue fazer essa busca mais rápida se você tiver algum detalhe do comando na sua mente. É importante lembrar que ao começo de cada linha existe um número no history e pode usar esse próprio número para recuperar o comando, né? Novamente. Então a gente pode buscar, como já foi dito, e pode deletar também o histórico. Aí, para deletar um histórico em particular, a gente pode digitar o número da linha do histórico, com -d também, né? A opção -d. E para pegar todo o histórico, todo o conteúdo histórico, a gente pode digitar o "-c". O history "-c", da opção "-c". Então aqui temos um exemplo do comando history. Aqui é só um exemplo de uma simulação mesmo, porque nós usamos muito mais comandos anteriormente durante todo o nosso uso do computador, né? Então, por exemplo, aqui no meu tem mais de 2.000 comandos e ele mostra os últimos 1.000. Então, aqui é só uma simulação, mas funciona mais ou menos desse jeito. Digitamos o comando history e aqui ele mostrou os comandos que nós utilizamos, né? Ele mostra numerado e mostra exatamente o comando que você utilizou. Aqui, na segunda etapa, fizemos também uma busca, né? Por exemplo, aqui só tem 8, porque é simulação. Mas, por exemplo, no meu, que tinha mais de 2.000. Então, você é necessário fazer uma busca, né? E para fazer a busca, funciona mais ou menos dessa forma. Colocamos o comando history, né? Vamos acessar o histórico. E em seguida, vamos fazer uma busca nele com o nome read, por exemplo. Essa vai ser a resposta que ele vai dar. Vai mostrar a linha com o comando e evidenciando a palavra que você gostaria de buscar. Então, gente, agora o Patiano Gabriel Martins irá continuar com o nosso curso, introduzindo como Olá, meu nome é instalar Gabriel Martins, programas. vou dar continuidade à primeira aula do curso de Shell Script. Mostrar como instalar programas com o Shell Script. Para instalar programas existem os comandos apt, pacotes.deb, o pacote ppa, flatpak e snap. A gente vai ver um pouquinho detalhado de cada um deles, começando pelo comando apt, ou Advanced Packaging Tool. O comando apt, na verdade, ele não é só um comando, ele é uma ferramenta e é a ferramenta mais utilizada para instalar, atualizar e remover softwares no Linux. O comando anteriormente ele era tratado como apt-get, mas após alguns anos ele foi simplificado para somente apt. Então a gente pode, como a gente vê no slide, a gente pode colocar somente apt e a opção que a gente quer. Ele é utilizado para baixar e instalar pacotes a partir de repositórios online. Então o propósito dele é esse, o propósito do comando apt é instalar pacotes a partir de repositórios online. E ele pode ser chamado tanto como apt, como por apt-get, apt-cache e assim por diante. O comando apt também pode ser usado para instalar pacotes localmente. No entanto, ele normalmente é utilizado para trabalhar com repositórios online. O grande propósito dele é trabalhar com repositórios online.
Aqui a gente vê algumas das opções que nós temos. O apt install, que a gente coloca o apt, o install, coloca o nome do programa que a gente quer instalar, o nome do pacote que a gente quer instalar. Esse comando ele faz o download do pacote e depois instala. Ele faz o download do pacote e depois instala na sua distribuição Linux. A partir da versão 0.6 do comando apt, ele verifica automaticamente se o pacote é autêntico. Apt remove é o comando que a gente utiliza para remover um programa. O comando já diz, ele remove. A gente coloca o apt, a opção remove, e o nome do pacote é ser removido. Então tudo que tiver sido instalado, que forem pacotes desse programa que a gente colocar aqui, ele vai ser removido. O apt auto remove, ele remove automaticamente todos os pacotes que não estão sendo utilizados por nenhuma instalação, nenhum programa está utilizando esses pacotes, então ele remove automaticamente. O apt update, ele consulta as entradas dos repositórios listados no arquivo source list, que está na pasta apt, dentro da pasta tc das distribuições Linux. E ele atualiza a base de dados dos pacotes disponíveis. Então ele atualiza os pacotes disponíveis, atualiza a base de dados dos pacotes. Depois de fazer o update, geralmente é feito também o upgrade, que a gente vê aqui. E o que o upgrade faz, ele verifica atualizações de todos os pacotes de um sistema Linux. Em seguida ele faz o download e depois instala. Então o que o comando upgrade faz, ele vai verificar os pacotes do sistema, vai executar o download e instalar os pacotes que estiverem faltando. O apt full upgrade, ou dist upgrade, pode ser chamado dessa forma também, ele atualiza todo o sistema para uma nova distribuição. Porém, ele pode deletar, ele pode remover pacotes que não são utilizados. Então, ele é como um upgrade, só que ele possui uma... Ele é mais completo que o upgrade, porque ele, além de fazer o upgrade, ele também remove o que não está sendo utilizado. Existem outras opções para o comando apt, né? Mas essas opções elas são as mais comumente usadas. A gente pode ver mais comandos, mais opções para os comandos apt no slide a seguir. A gente utiliza a função "-h" ou "-help" do comando apt. Aqui a gente vê, ele dá uma explicação de como que utiliza o comando apt, as opções e etc. Ele fala um pouquinho sobre o que é o comando apt e mostra os comandos mais usados. Como list, que ele vai listar todos os pacotes baseados no nome do pacote. Ele procurar nas descrições dos pacotes. Aí o show, que ele vai detalhar todos os pacotes, né? Vai mostrar o detalhe de cada pacote que você colocar. Install, que já falamos, para instalar. Reinstall, que basicamente vai reinstalar o seu pacote. O remove, para remover. O auto remove, que vai remover automaticamente todos os pacotes. Update, para fazer o update da lista de pacotes disponíveis. O upgrade, né, que a gente já explicou, e o full upgrade. Existem também as opções de source e o satisfies. E esse é o comando "-h" ou "-help" do comando apt. Pacotes.deb ou pacotes.debian. Pacotes Debian é um pacote que contém compactado em si algum software ou biblioteca que se queira instalar. Obviamente é usado para a instalação de programas em distribuições Linux baseadas em Debian, como o nome do pacote diz, Debian. Entretanto, também, não só os Linux, mas alguns sistemas operacionais como os da Apple,
o iOS, ou antigamente iPhone OS, também utilizam os pacotes .deb. Dentro do pacote devem conter 3 arquivos, sendo eles o binário, que será executado, o control.tar.exe, que é o arquivo de controle, onde vai ter todos os comandos para a instalação e configuração de permissão de cada arquivo dentro do pacote. E o data, que são os arquivos que o pacote .deb tem dentro, né, para ser instalado. Que a gente vê o comando que a gente pode utilizar para executar a instalação do pacote .deb. A gente está utilizando um exemplo de um programa caixa.deb, né? Digamos que a gente desenvolveu um programa de controle de caixa, e esse controle de caixa tem esses arquivos aí: o caixa DM, o caixa main e o caixa.desktop. Se você for instalar manualmente, você vai ter que passar de arquivo por arquivo e configurar a permissão deles de um por um. Com o pacote .deb você empacota todos eles num .deb, e a gente vai ter o controle, que é aquele controle que eu falei anteriormente, que ele vai executar todos os comandos automaticamente. PPA significa Personal Package Archive, arquivo pessoal de pacotes, que é utilizado para disponibilizar programas que não estão no repositório Linux. Foi criado pela empresa Canonical, a mesma empresa que mantém o Ubuntu, e os repositórios desse tipo são nada mais do que servidores na internet, onde se encontram os programas que não estão nos repositórios oficiais da sua distribuição. Ou seja, outros repositórios que estão online, mas não são repositórios oficiais do próprio Linux. A gente vê aqui como é que a gente faz para adicionar um pacote PPA para a gente instalar. Primeiro a gente executa o comando sudo apt add apt repository, que a gente vai adicionar o repositório PPA do programa CPUG. A gente vai utilizar esse programa CPUG para demonstrar a utilização de um PPA. E o que é o CPUG? Ele é um programa gráfico para a exibição de informações importantes do seu hardware, como processador, placa-mãe, memória, placa de vídeo e etc. E aqui a gente vê como a gente adiciona o pacote, depois a gente faz um update para atualizar a lista de dependência lá no nosso arquivo de dependência do apt. E depois a gente instala com o comando apt. Pode ver que a gente usa o comando que a gente viu anteriormente para para instalar o programa CPUG. Então dessa forma a gente baixa e instala o programa que está dentro de um pacote PPA. E a gente pode manipular esse programa do jeito que a gente manipulou no comando apt, fazendo o remove, etc. Aquelas opções que a gente viu anteriormente no comando apt. A única diferença é que a gente vai adicionar esse repositório manualmente na lista de dependências lá do nosso comando apt. Pacote Flatpak. Ele é dito o futuro dos aplicativos no Linux. Ele é uma tecnologia de nova geração para a criação e distribuição de aplicações desktop no Linux. Antigamente ele era conhecido como XDG app, mas por ser um nome tão difícil ele foi modificado para apenas Flatpak para ser mais comercial. É um utilitário para implantação de software, gestão de pacote e visualização para Linux. Aplicações usando Flatpak necessitam de autorização prévia do usuário para usar o hardware ou acessar arquivos do sistema, semelhante aos aplicativos para o sistema operacional Android. Aqui a gente vê como instalar o Flatpak. Para a gente conseguir instalar os nossos pacotes Flatpak, a gente vai instalar o pacote do Flatpak, a gente vai instalar com o apt.
E esse GNOME Software Plugin Flatpak é só um plugin para se você quiser a integração com o GNOME Software para rodar melhor o nosso comando Flatpak. Esse comando Flatpak, assim que a gente mostra agora, ele instala o FlatHub, que é uma interface em modo gráfico, que funciona como uma loja de aplicativos para pacotes, uma loja como a Play Store do Android, por exemplo. E a gente instala, essa interface com esse comando flatpak remove -add e etc. Comando flatpak install flathub com .spotify, ele está instalando o aplicativo do Spotify. E esse comando a gente retirou do próprio FlatHub, onde a gente entra na página do Spotify no FlatHub e lá vai ter o comando já pronto para a gente só copiar e colar no terminal e ele já vai fazer a instalação automaticamente. Existem as opções update e remove, como no caso do comando apt. A gente pode fazer o update e remover também, caso a gente queira deletar o programa. A gente pode fazer o remove. Pacotes Snap. Snap ele é um software de empacotamento e criação de sistemas desenvolvido pela Canonical para os sistemas operacionais que usam o kernel Linux. Pacotes Snap são autocontidos, não necessitam de instalação no computador para serem executados. Isso significa que funcionam em diferentes distribuições Linux sem exigir adaptações. Permitem instalar, configurar, atualizar e remover aplicações, como os outros comandos que a gente viu anteriormente. E na distribuição Ubuntu, para instalar, basta digitar o comando apt install snapd. Por padrão, o Snap já vem instalado a partir da distribuição do Ubuntu 16.04 LTS Desktop. Aqui a gente tem o comando list para ele listar todos os pacotes de Snap que estão executando no seu computador. A gente vê aqui como programas que estão no meu computador, como Discord, o Eclipse, o próprio GNOME, OBS Studio. Aqui a gente pode ver o nome deles, as versões que estão sendo executadas e outras informações como o publisher e etc. Para exemplificar a instalação de um pacote Snap, a gente vai utilizar o programa Hello, que ele é mais uma brincadeira da Canon para a gente fazer um Hello World. A gente coloca aqui Hello e ele vai dar um Hello World. Então, exemplificando, a gente tem o comando Snap com a opção install e o nome do pacote. Ele vai instalar, vai dizer aqui que foi instalado com sucesso, caso tenha instalado com sucesso. E aí, depois disso a gente vai só executar o programa utilizando, como mostra aqui o exemplo, o Hello. Para remover, a gente usa a opção Remove, Snap, Remove e o nome do pacote. A gente pode também usar outras opções, como a informação do pacote, que a gente diz tudo. O nome do programa, Hello, o sumário. A gente também tem outros comandos, outras opções, que são o Snap Refresh, que ele é como se fosse o apt update ou upgrade. E se a gente colocar o refresh e o nome do pacote, ele vai atualizar aquele pacote em específico. Como a gente colocou o Hello e ele tem acabado de ser instalado, ele vai dizer que não tem update disponível. Arquivamento e compactação. Existem vários jeitos de se arquivar e compactar arquivos, mas no Linux, dois dos principais métodos de se fazer isso é com os comandos tar e zip. O comando tar é um formato de arquivamento de arquivos. Se tornou largamente usado para armazenar vários arquivos em um único.
preservando informações como datas e permissões. Apesar de ser mais comum os sistemas Unix-like, que usa o kernel do Linux, esse formato é suportado pela maioria dos descompactadores para o Windows, o WinRAR, por exemplo. E o comando zip, ele é um formato de compactação de arquivo muito difundido pela internet, talvez o mais difundido. E ele tem compatibilidade nativa com vários sistemas operacionais, por exemplo, o Windows, que já permite compactar e descompactar arquivos no formato zip sem o uso de softwares adicionais instalados. A diferença nesse caso do zip para o tar é que o zip ele vai pegar todos os arquivos que você está utilizando no comando e ele vai compactá-los em um arquivo. Já o comando tar, ele não faz a compactação, ele apenas junta todos os outros arquivos que a gente colocou para ser arquivado e junta todos eles em um único arquivo. Aqui é a exemplificação de um comando tar. A opção "-c", ele é de create, para indicar que desejamos criar o arquivo petcc.tar.exe. E o "-e", que nesse caso aqui, ele indica que queremos compactar com gzip. Por quê? Como eu disse anteriormente, o comando tar ele não faz a compactação dos arquivos. Ele apenas junta todos os arquivos em um só. Então, se a gente colocar o "-e", ele vai usar o gzip, que é uma forma do comando tar, além de fazer o arquivamento, fazer a compactação dos arquivos. E o "-f", de file, para que o comando crie um arquivo compactado. E aqui a gente está criando nesse exemplo um arquivo compactado onde tem todos os arquivos dentro da pasta petcc. O comando tar, ele por padrão é recursivo, então a gente não precisa colocar um "-r" aqui, mas vocês vão ver que é diferente do comando zip. Então aqui a gente está criando um arquivo novo, compactado, de todos os arquivos que estão dentro da pasta petcc, nesse arquivo aqui, petcc.tar.gz. Aqui, no segundo exemplo, a gente tem a mesma função, só que com "-v. Por quê? Porque o tar, por padrão, ele é silencioso. Ou seja, quando você executar essa função, ele não vai aparecer nada, vai só aparecer essa parte aqui, né, para dizer que acabou o comando. Então, se você quer ver o que o tar está fazendo, você coloca a opção "-v" aqui na frente e ele vai detalhar cada coisa que ele está fazendo lá dentro do comando, da execução do comando. Nessa terceira linha aqui, a gente vê como extrair os arquivos que estão dentro da pasta. Então, aqui a gente tira as coisas que estão dentro do tar.exe e cria essa pasta e coloca dentro dela, caso não exista. Então, a gente apenas troca a opção C pela opção X, a opção X significa extract, diferente da C, que é create. Para mais detalhes, vocês podem usar a opção "-help" ou "-h", que vai ter mais informações sobre o comando tar. Agora vamos ver a diferença agora com o comando zip, que é próprio para fazer a compactação dos arquivos. A primeira diferença, como eu já falei anteriormente, é que o comando zip, o comando tar ele é recursivo por padrão, o comando zip já não. Então a gente precisa colocar o "-r", caso você queira compactar tudo que está dentro de uma pasta. Então, para pegar tudo dentro dessa pasta, você vai ter que colocar a opção "-r". Informamos a opção, né, "-r", o nome do arquivo que será criado, petcc.zip, e a pasta, o diretório que será o diretório ou o arquivo que será compactado. Como eu já disse, né, não é recursivo padrão.
ele não adicionará os arquivos que estão dentro do diretório caso você não coloque o "-r". E o "-r" significa uma chamada recursiva. Para a gente descompactar, a gente usa o comando unzip e o nome do arquivo .zip, no caso petcc, e ele vai descompactar. O "-q" aqui nessa terceira opção, ele serve para manter a estrutura da pasta original. Ou seja, se você quiser que ele continue dentro de pastas e etc, você bota o "-q", que vai ficar tudo como antes de ser compactado. Outra forma de fazer uma compactação com zip é utilizando o asterisco, que ele significa que todos os arquivos que estão dentro da pasta que você está, dentro do diretório que você está fazendo a compactação, vai ser compactado nesse arquivo petcc.zip. Então vocês podem ver a diferença aqui, que aqui a gente fez no diretório frn petcc, né, e aqui a gente entrou, né, digamos que a gente deu um cd espaço petcc, e lá dentro da pasta a gente faz isso e ele vai criar dentro da pasta esse zip do petcc. Vocês podem encontrar mais informações sobre o zip no "-help", o "-help", e sobre um zip também, é só utilizar o "-help" ou um zip "-h". Considerações finais. Vimos então, nessa primeira aula, os conteúdos de sistema de arquivos e diretórios, como navegar pelos diretórios, como criar, mover, copiar e deletar arquivos, buscar e listar arquivos e diretórios, buscar ajuda sobre um comando. Aprendemos também sobre comandos de manipulação de texto, argumentos de comando, redirecionamento de strings e composição dos comandos, históricos de comandos, instalação dos programas e arquivamentos e compactação. Na próxima aula será visto os conteúdos Script Bash, Make e Makefile, gerenciamento de usuários, ferramentas de redes, processos e editores de textos de terminal. Fiquem ligados na próxima aula para vocês verem esses conteúdos. Aqui estão as referências para a criação desses slides e nos vemos no próximo vídeo.